Eu não tinha nada pra comer na minha casa e o meu namorado me chamou pra ir num jantar de aniversário, só que ele disse que eu não poderia levar o meu filho. E não era a primeira vez que ele excluía o meu filho. Toda vez que a gente ia numa lancheria ou num restaurante, se eu não tivesse dinheiro pra pagar pro meu filho, a gente não ia, porque o meu namorado dizia que não tinha obrigação de pagar nada pro meu filho, que só ia pagar pra mim. Só que nesse dia do aniversário eu decidi dar um pé na bunda dele, só que antes eu aprontei uma com ele, vai só escutando. Ele me avisou sobre o aniversário um dia antes e o meu filho e eu fazia uma semana que a gente tava comendo arroz, feijão e ovo. E ele sabia da situação difícil que eu tava passando e não se ofereceu pra me ajudar em nada. Aí eu falei assim pra ele, nossa, que bom que tem esse aniversário, porque eu não aguento mais comer arroz, feijão e ovo. E eu falei pra ele, amanhã a gente te espera no horário combinado. E ele falou assim, como assim a gente? Teu filho não tá convidado e ele não vai ir junto. E eu insisti, ele falou que não ia levar o meu filho e ponto final. Ali eu decidi dar um pé na bunda dele, só que eu pensei, não, alguma coisa eu vou ter que tirar desse homem, nem que seja uma mixaria. Aí, no final das contas, eu falei pra ele assim, olha, eu acho que não vai dar pra eu ir contigo, porque eu acho que tu não vai querer passar vergonha, porque eu tô parecendo uma bruxa, sobrancelha por fazer, o meu cílio tá caindo, as minhas unhas estão terríveis. Aí ele falou, não, eu vou te mandar um dinheiro, me diz quanto que dá tudo. Aí eu falei, R$ 450. Ele achou caro, mas mandou. Aí, no outro dia, ele veio me buscar, buzinou e eu não atendi. Fiquei quase um mês desviando dele. Oi. Tu quer que eu faça o que pro jantar hoje? Cuscuz ou macarronada? Rapaz, mulher, fala o que tu mais gosta. Tem certeza? É, o que tu fizer pra mim tá bom. Tá entendendo? Então tá, pô. Pronto, fala o que tu mais gosta aí. Rapaz, já faz mais de uma hora que eu tô aqui esperando. Essa mulher não trouxe a janta ainda. Será que ela já fez? Vou dar uma olhadinha lá no fogão. Oxente. Rapaz, almoço, essa mulher não fez almoço ainda não, foi? Mulher? Ei, mulher. Cadê minha janta, hein? Janta? Sim. Oxi, tu falasse o que pra mim hoje? Que eu falei pra tu? Sim, que era pra eu fazer o que eu mais gosto de fazer. Foi. Então, o que eu mais gosto de fazer é dormir, que eu tô fazendo aqui agora. Mas rapaz, eu não falei disso não, mulher. Tu não fala Eu isso falo não? que tu mais gosta, se tu gosta de cuscuz, se tu gosta de macarrão, aí tu fazia. Tá entendendo? Ah, era não era isso, pra tu é? pegar e ficar dormindo aí, morrendo de fome ali, esperando tu mais de meia hora. Ah, eu pensando Meu que era Deus isso. do céu, eu pensava que era o Fala o que quê? tu mais gosta. O que eu mais gosto de fazer é Mas, dormir, tu rapaz, sabe, né? Tu vai fazer macarrão, foda! É uma dessas coisas que tu mais gosta, rapaz. Fala o que tu Meu mais Deus do gosta, céu, Mica. viu? Então, o que eu mais gosto é dormir. Eu fui almoçar na casa do boyzinho, que ele ia me pedir em namoro lá na frente de todo mundo, e eu saí de lá humilhada depois que meu celular sumiu. Tava ficando com esse boyzinho fazia mais ou menos uns 2 meses, e eu não imaginava nunca que ele ia me pedir em namoro lá na frente de todo mundo. Me chamou pro almoço na casa dele. Eu aceitei, nem sei porquê, nem sei onde eu tava com a cabeça, mas ele me falou que ia me apresentar como amiga, e que não tinha problema nenhum, que ele tava acostumado a fazer isso, os pais dele não esquentavam, e eu acabei indo. Aquele dia eu tinha acordado atrasada, não tinha colocado meu celular pra carregar à noite, o celular não despertou porque estava desligado. Eu fui pro meu compromisso, que era na parte da manhã. Cheguei lá, lembrei que tinha esquecido do meu carregador. Emprestaram um carregador pra eu carregar o meu celular, mas o carregador não estava funcionando. O celular ficou 3 horas no carregador e pegou apenas 10%. E foram os 10% que me ajudaram pra eu poder falar com o boyzinho onde eu tava, pra ele poder me buscar na hora do almoço. Saí de lá direto pra casa dele. Dentro do carro, eu falei com ele que eu tinha saído atrasada, esquecido o carregador. Ele falou que na casa dele a gente colocaria o celular pra carregar, e assim eu fiz. Assim que eu cheguei lá, os pais dele me cumprimentaram muito bem, muito simpáticos. Eram de idade já, os pais dele. E ele pegou meu celular, colocou pra carregar lá na cozinha, e a gente ficou na sala conversando. Ficou o tempo todo do meu lado, não saiu dali hora nenhuma. Até que começou a chegar várias mensagens no celular do boyzinho. E o celular dele tava pra tocar e pra tocar bem alto. Nisso, começou um apita-pita de mensagens. Ficou tão sem graça que ele saiu de perto de mim e foi ouvir as mensagens longe. Só que eu ainda via ele de onde ele tava. Nisso, a mãe dele foi pra perto dele e eles saíram dali de onde estava. E eu não consegui mais ver onde eles estavam. Passou uns 5 minutos, o pai dele foi também e as tias foram também. Eu fiquei sozinha na sala e sem entender nada do que tava acontecendo porque eles estavam... Parecia que era sobre a mensagem, sobre o que tava vendo ali no celular. Eu comecei a achar, né? Aconteceu alguma coisa muito grave, porque a família toda foi. Aí que eu chamei ele, falei que eu queria ir embora, porque eu ainda ia trabalhar depois do almoço. E ele falou todo sem graça, então vamos que eu te levo. E eu falei, meu celular. Gente, aí nós fomos até a cozinha, meu celular não estava lá. Só estava o carregador na tomada, mas o celular tinha sumido. Começamos a procurar e eu já feito doida, procurando e não achando. Até que eu comecei a sentir que a família dele tava querendo que eu fosse embora, tipo que me expulsando. Comecei a ter uma leve impressão de que eu não tava mais sendo bem-vinda, que eles estavam querendo que eu fosse embora. Só que eu não podia ir embora sem o meu celular, eu não entendi o que estava acontecendo. O boyzinho não me falou que as mensagens que ele tava recebendo era do meu celular. E a mãe dele o tempo todo falando, vai minha filha, vai, seu compromisso, vai que eu vou achar o celular pra você. Nós vamos achar, fica tranquila. Fulano leva na sua casa mais tarde, ou então leva no seu trabalho. Eu saí de lá chorando de raiva, porque eu não queria deixar o meu celular. Eu queria procurar meu celular, eu tinha tempo ainda pra procurar meu celular. E eles me empurrando, já pegando pelo meu braço, me levando até a porta. Trabalhei aquele resto de tarde, o boyzinho sumiu, não falou mais nada, não mandou mais nenhuma mensagem. Quando eu tava no trabalho, uma amiga minha ligou lá pro meu trabalho. E ela não me deu chance de falar nada. Falou que me odiava. Falou que eu acabei com a vida dela, com o casamento dela. Como é que ela vai fazer agora com os filhos, que ela tá envergonhada na frente dos filhos. Gente, ela não me deu tempo de explicar e nem de entender o que tava acontecendo. Me falou esse monte de coisa e desligou o telefone na minha cara. A comida que eu comi lá na casa do boyzinho parece que me fez mal. Eu comecei a colocar aquilo tudo pra fora. Gente,
Gente, aquele dia foi só humilhação. Eu passei pela porta da casa do boyzinho só pra me humilhar. Até que aquela noite, naquela mesma noite, o boyzinho chegou lá em casa. E ele não estava sozinho. E vocês não vão imaginar em tudo que aconteceu. Comenta pra parte 2. Parte 2. O boyzinho chegou na minha casa com nada mais, nada menos do que o pai dele, a mãe dele, as 2 irmãs dele, a sobrinha dele de 14 anos, que foi a pirralha que pegou meu celular, e mais um cara lá que eu acho que era amigo dele que eu nunca vi na minha vida. Quando eu abri a porta, ele já foi logo falando como que eu podia ter feito aquilo com ele. Tirou um anel do bolso, começou a amassar, quebrar, tentar destruir o anel na minha frente. Quebrou a caixinha do anel inteira. Falou que ia me pedir em namoro lá com os pais dele. E a mãe dele, aquela velha, olhando pra minha cara o tempo todo. Olhando pra minha cara e balançando a cabeça, tipo, que concordando com tudo que ele tava falando. Enquanto ele falava um monte de besteira, a mãe dele se meteu no meio e falou: eu não vou deixar você magoar o meu filho, eu não vou deixar você fazer isso com meu filho. A gente te recebeu na nossa casa de braços abertos. Essa pirralha dessa sobrinha dele, o que ela fez? Eu botei meu celular pra carregar, meu celular não tem senha. Gente, eu não sabia que o boy ia me pedir em namoro. Eu até aceitaria, sabe? Porque o boyzinho era lindo, eu tava adorando ficar com ele. Mas eu não sabia se ia ter futuro, eu tava com ele mais uns 10. Como que eu ia imaginar que ele ia me pedir em namoro? Ele tinha que ter me avisado antes, que eu ia me preparar. Eu não parei de falar com os outros boyzinhos. Inclusive, na noite anterior, eu tinha dormido na casa de um deles. E ele viu todas as mensagens, porque aquela pirralha pegou meu telefone e foi mandando print de tudo no celular dele. Mandando no celular da mãe, mandando no celular do pai, mandando no celular da família inteira. Gente, ela ainda teve coragem de pegar coisas de amigas minhas e postar no Facebook dela. E ainda marcou as pessoas, tipo assim, pelo nome que tava lá. Ela jogou lá na lupinha, achou o perfil. Na verdade, ela achou o meu perfil e pelo meu perfil. Gente, que gênia. Mas a minha vontade era de dar uma pena nela. Eu até tentei, mas me seguraram e não me deixaram. E ela foi tanto no perfil dela como no meu e fez várias postagens marcando as meninas. Com os prints das minhas amigas que tava botando gaia nos maridos. Gente, eu tinha uma amiga que ela tinha armado uma pra sogra dela. Essa menina não foi lá, não pegou os prints da armação, tudo, ela me contando, postou tudo lá. Marcou a bicha ainda, marcou a sogra, marcou o marido. Gente, olha que babado que essa menina arrumou na minha vida. Gente, eu queria essa menina pra andar do meu lado, juro. Seria um tipo de amiga que eu queria ter. Porque ela foi genial, ela foi uma gênia, foi espetacular. Se eu não tivesse tanto ódio dela, eu dava parabéns pra ela. Aí o boyzinho, depois de falar, ele pegou a aliança, o anel lá, acho que era um anel. Ele não deixou nem eu ver. Tiçou pela janela. A mãe dele e o pai dizendo que tava muito decepcionado comigo, que abriu as portas da casa pra mim, como se eu tivesse me dado 100 mil reais, né? Tipo assim, abriu as portas, me deu um almoço que me fez mal, como se tivesse me dado 100 mil reais. Eu sei que no final das contas eu fiquei sem o boyzinho, perdi mais uns 3 boyzinhos ainda que eu tava ficando, porque a menina expôs prints e eu tava ficando com os boyzinhos lá que também tinha relacionamento. Tipo assim, as minhas amigas, uma entendeu, mas eu perdi 2 amigas, tipo assim, até hoje não fala mais comigo por causa dessa situação, porque mesmo eu tendo provado que não fui eu, elas acham que, tipo assim, minha responsabilidade, o celular tava sob minha responsabilidade, eu devia ter apagado, eu não devia ter deixado uma coisa tão séria no celular, sabe? Então, eu tento buscar a amizade das minhas amigas hoje, mas elas não falam mais comigo. No final, eles foram embora da minha casa, batendo os pés, se achando os reis da cocada santa. Eu fiquei sem o boyzinho, sem o pedido de namoro, com uma dor de barriga danada, que aquela comida me fez muito mal. Até hoje eu me pergunto como que uma pirralha de 14 anos de idade consegue me passar a perna desse jeito. Não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que uma menina dessa idade conseguiu fazer todo esse alvoroço na minha vida. E sei lá, quanto tempo que eu fiquei lá? 1 hora e meia? Até hoje eu não consegui acreditar nisso. E foi isso. Até hoje passo raiva aqui com toda essa situação. Só que antes que eu saísse do carro, ele me deu um beijo e eu retribuí. Foi como relembrar tudo que nós havíamos vivido quando nós éramos apenas 2 adolescentes. Foi algo tão bom. Eu fui embora pra casa da minha tia, eu chorei e ninguém entendia nada. Todo mundo achava que era uma ansiedade. Eu terminei de me arrumar e chegou o horário e eu fui pro casamento. Fui com a minha tia e com a minha prima. O meu pai, ele já estava lá me esperando pra entrar, né? Quando eu cheguei, a porta que eu entraria, ela ficava fechada. Isso porque ela iria abrir comigo entrando, comigo e com o meu pai. E esse meu primo, ao contrário de todo mundo que tava da parte de dentro do salão, ele tava ali fora, junto com o meu pai. Só que meu pai nem sonhava o que tava acontecendo, afinal tinha passado tanto tempo. Meu pai nem tinha mais atrito com ele. Só